Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um iDentalcast. Hoje eu estou recebendo o Greg Sagará. Prazer ter te recebido, obrigado, Greg. Obrigado pelo convite. Eu que já quero antecipar de antemão aqui, agradecer a você por ter aceito, ter disponibilizado seu tempo para vir bater um papo conosco, contar a sua história aqui, disponibilizar um tempo. Também queria que você começasse, Greg, se apresentando, falando um pouco sobre você, sua história, sobre o seu canal também, o que você quiser falar para se apresentar para o pessoal. Legal, obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer enorme falar com você, alguém com referência, relevância. Obrigado. Então, uma grande honra estar aqui conversando um pouquinho com vocês, viu? Bom, eu sou cirurgião dentista, sou formado desde 2009, então aí indo para 14, quase 15 anos aí de graduação. Sou especialista em cirurgia e traumatologia, bucomaxilofacial, mas eu costumo brincar que meu CRO da buco já venceu faz muito tempo. Eu já não trabalho com a buco, hospital, etc. já há mais de 10 anos. Então, eu saí da faculdade, fiz a residência, depois dessa residência passei muito tempo dentro do consultório, executando a parte de clínica geral. Eu costumo dizer que apesar das especialidades eu sou clínico geral. Uhum. E depois procurei me aprimorar um pouco na parte da prótese, um pouco mais a fundo, fui fazer um mestrado em prótese. E hoje eu trabalho dentro do consultório, sou clínico, também trabalho com a parte de planejamentos terceirizados, né? A gente tem um planning center, tem um laboratório digital, um planning center que é focado hoje também para a parte de reabilitação. Uhum. A gente trabalho também dando aula na faculdade, na São Leopoldo Mandi, que a gente tem cursos lá de especialização e mestrado. Então, divido o meu tempo aí da semana, digamos, em vários pedaços aí para abraçar, né, essas atividades. Pô, que bacana. E como que você consegue tempo ainda de produzir pro YouTube aí? Qual é o segredo, pessoal? E aí, assim, o canal, eu acho que o primeiro vídeo deve ter uns 5, 6 anos e foi um vídeo, primeiros passos no Blue Sky Plan. Foi um vídeo bem do básico, assim, né? Desde abrir lá o software e até hoje, assim, deve ter uns 5 anos, não tenho certeza. Até hoje eu recebi uma mensagem lá, o pessoal comentando, eu percebi que esse vídeo foi um vídeo que tem durado muito tempo, tem sido relevante para quem está começando. Afinal, a gente está vendo que muita gente está começando agora, né? Então, apesar de a gente estar talvez algum tempo, é incrível, né? O quanto ainda tem, né, para o pessoal conhecer, dar o primeiro passo, né? Às vezes realmente dar o primeiro passo de ir lá mexer a primeira vez num escaneamento, numa tomografia. E assim, o canal eu faço esporádico, digamos assim, né? Eu tento encontrar conteúdos ali que muitas vezes alguém me pergunta, ou em sala de aula, às vezes tem alguma ideia de algum aluno, fala, putz, podia ter um assunto tal. Aí eu deixo ali anotado, vou depois para casa, a hora que eu tenho um intervalo, gravo, né? E são vídeos relativamente curtos, eu tento fazer vídeos de até 10 minutos, né? Tem vídeos que às vezes é 3, 4, coisas mais rápidas, mas eu tento procurar conciliar e manter esses vídeos com conteúdos que possam ajudar alguém que está numa dúvida ali de uma etapa específica, né, do software. Eu não tenho conhecimento de todos os softwares, né, do mercado, então a minha especialidade está um pouco mais na parte de cirurgia, planejamento cirúrgico, cirurgia guiada, a parte de perioimplantodontia, depois um pouco também da parte das reabilitações, que aí entra um pouco do nosso Planning Center, né, que trabalha um pouco com isso. Então, a gente... acho que todo mundo que tem trabalhado hoje nas ferramentas digitais acaba mesclando as ferramentas, né? É difícil ter alguém que usa só uma 100%. Não sei se os laboratórios acabam usando só uma ferramenta, mas às vezes nasce, né, uma outra ferramenta que é mais fácil do que a gente estava fazendo. Né? E fala, putz, não, deixa eu começar a fazer essa etapa aqui e eu volto, né, nessa que eu já estava habituado. Então é muito dinâmico, né? Os softwares estão atualizando, todo mês tem uma novidade, todo mês tem uma coisa que um fica melhor, o outro fica um pouco mais para trás, depois avança. Então, assim, o
O canal eu procuro dividir, né, dentro desse fluxo de acordo com a demanda que muitas vezes eu recebo, né, de um assunto específico. Puxa, fala alguma coisa assim e tal. Às vezes o pessoal entra no inbox e manda uma mensagem. Então aí eu vou e crio, né? Então não tenho aquela frequência, né, exata. Mas é bacana, porque eu até comento pro pessoal, se a gente tivesse, nossa, enquanto você começou, imagina, 10 anos atrás, tivesse um canal como o seu, com as dicas que você dá, que são muito boas, inclusive, parabéns até por ele. Obrigado. Imagina como você não estaria hoje em dia evoluído à frente, né? Ou já teria passado por traumas menores, vamos dizer assim, né? Uma curva de aprendizado sendo um pouquinho menor, né? E como que foi essa parte de curva de aprendizado para você também, Greg? De partir do analógico para o digital, essa parte de aprender a mexer no software que na época era mato, né? Vamos dizer assim. Verdade. A minha formação na implantodontia, ela foi digital desde o começo. Então, em 2009, eu me formei e já logo no início da Buco, eu já comecei a trabalhar com implantes e eu já comecei a fazer todos os planejamentos de implantes em software. Então, eu usava um software... que era um software um pouco mais simples, ainda tem no mercado hoje, mas eu desde sempre eu usei software para fazer planejamento. Então, digamos, na minha cabeça, a minha formação da odontologia, ela sempre foi, da implantodontia, ela sempre foi meio tridimensional, só que era focado só na parte de tomografias. Então, durante muito tempo, eu planejei apenas com as tomos, em software, mas apenas tomografia. Então, o meu know-how de tomografia vem de lá de trás, né, dessa época. Depois de um certo tempo, e aí começou os escaneamentos intraorais, começaram a ficar um pouco mais acessíveis, as radiologias começaram a executar esses exames. E aí me deu a oportunidade, eu enxerguei uma oportunidade de começar a usar esses exames também nos meus planejamentos cirúrgicos. Então, a partir do momento que as radiologias começaram a oferecer escaneamento intraoral, eu comecei a solicitar meus pacientes executassem o escaneamento intraoral na radiologia, para que eu não precisasse comprar o scanner intraoral. Então, eu passei uns bons anos, talvez uns 4, 5 anos, até eu adquirir o scanner intraoral, fazendo praticamente toda a parte de planejamento, enceramento. Aí eu comecei a desenvolver as ferramentas de enceramento diagnóstico, fui atrás ali da parte de começar a desenhar peça, uma peça ou outra, principalmente nos softwares que eu trabalhava ainda, que eram softwares que não eram odontológicos, né? Não são softwares odontológicos. Então, a curva ali dessa etapa foi bastante longa. Aí eu tive que mudar de software também, porque o software que eu usava para planejar implante já não permitia usar o DICOM, que era o arquivo in natura do tomógrafo, né? Então eu tive que procurar um outro software, me deparei com, né, no caso foi o software que eu uso hoje, e aí eu vi que, putz, por sorte, digamos assim, esse software me permitia, com baixíssimo custo, praticamente de forma gratuita, planejar toda a minha parte de implante. Então, pegava a tomografia, pegava o escaneamento que o paciente fazia na radiologia, recebia no e-mail, e aí planejava no meu computador. A partir daí eu comecei a falar, putz, legal, dá para fazer uma guia cirúrgica, dá para ir começar a trabalhar com impressão 3D, consigo agora desenhar um provisório, um cicatrizador personalizado. Aí eu comprei uma impressora. Então, na verdade, a minha primeira aquisição depois do computador, do notebook mesmo, foi uma impressora 3D. E para eu poder transformar aquilo que eu planejava no físico, né, que é o que acaba faltando na ponta, né, para eu poder levar para a boca do paciente, né, para a cirurgia. Então, depois disso, que aí vem o gap final, que é aí a parte da prótese mesmo, né, a finalização protética, que aí é muito difícil você não ter o scanner no consultório, que é essa etapa que, na minha opinião, é apenas uma pequena etapa do que você consegue usar no scanner intraoral, né? Toda a parte de diagnóstico, planejamento, ela é muito rica, você consegue fazer sem ter um scanner. Então, a partir do momento que eu precisei do scanner, que aí a gente foi atrás lá de adquirir um scanner para o consultório. Então, essa transição assim, foi muito para a parte protética do que a cirúrgica. A cirúrgica, para mim, sempre planejamento foi digital. Na parte protética, que eu fazia digital cirurgia, mas a hora que eu ia para a parte protética, moldava, modelo, analógico, unia transfer, separava, unia de novo, todo passo a passo lá, até o scanner, né, chegar realmente no consultório e aí conseguir fazer um fluxo um pouco mais integrado realmente da parte de prótese. Poxa, que
bacana, mas nessa parte do curso que você começou já no digital, isso foi introduzido por você mesmo? Tipo, você vendo alguma coisa de fora, ou vontade sua? Ou isso era da própria faculdade, ou do professor, da grade? Como que surgiu isso daí de já começar no digital? O meu pai, ele é implantodontista. E ele é um grande mentor para mim. Na verdade, eu venho de uma família que boa parte é dentista. Tenho tios dentistas, minha mãe é dentista. Todo dia falando de dentista. Mãe, meu pai, exato. Eu cresci, eu saía da escola e da faculdade, da faculdade não, porque eu fiz faculdade, mas saía da escola, do colegial e ia pro consultório. Então, digamos, o cheiro do consultório, né, é um cheiro bastante comum para mim. Eu até brinco com o pessoal aqui nas lives que eu falo, eu não sei se eu não foi feito no laboratório, né? Você, pelo visto, vai saber, já foi feito no consultório. No consultório, foi exato, porque realmente desde criança, assim, saía da escola, pegava o ônibus e chegava no consultório. Então, para mim, essa rotina do consultório sempre foi mais ou menos. E assim que eu me formei, na verdade assim, eu venho aí indo para congressos, ia no CIOSP antes de entrar na faculdade, com 14, 13 anos eu ia pro CIOSP já. Antes tinha aqueles negócios de criança que era maneiro, eu fiquei lá várias vezes jogando bola, brincando. Não é? Pô, era muito legal, meu pai tá num evento. Eu gostava de ir lá. Então a gente... realmente essas ferramentas, o software, aquela época em 2009, 2008, ainda era muito novo, né, a coisa ali. Então a gente tinha pouquíssimos softwares, a imagem de implantodontia, assim, que eu me lembro acessível, tinha 2 opções, ainda assim era relativamente restrito. Então ali a gente começou, eu e meu pai, a gente começou a fazer a parte de planejamento em softwares meio junto. Eu saí da faculdade e nós dois juntos começamos a trabalhar um pouco nisso. Então eu peguei um pouco desse gosto, ele já também trabalhava com a parte de planejamento no software, inclusive é um software que ele usa até hoje, né? E acabou que eu levei isso para Buco. Então quando eu fui para o hospital, eu tentava lá pedir, né, pro radiologista, dá o Daikon aí para eu tentar abrir. A gente usava ainda software que para conseguir, como é que chamava? Que eram envesalhos, eram softwares ali que precisavam manipular a tomografia de forma era radiologia médica, né, ainda. Então era os visualizadores da Carestream, ainda não era nada realmente para planejamento odontológico. Então a gente sempre pegou ferramentas da medicina, tentava aplicar, né? Ferramentas da engenharia, como são alguns softwares, né, que da engenharia ou do design gráfico, e a gente usa na odontologia. Então foi um pouco disso, saí da graduação mexendo já um pouquinho, tendo uma boa ideia no planejamento de implantes em software, mas foi, digamos, uma influência que eu tive, né, do meu pai, que ele já trabalhava com um pouco do planejamento, e a gente foi junto caminhando, desenvolvendo, né, a ferramenta. Até chegar, digamos, para mim, naturalmente, o software, o planejamento 3D é a parte óbvia para mim, né? Eu pegar um filme tomográfico bidimensional, eu sinto muita falta de informação, então eu vou planejar em cima de um filme e falo, puxa, mas cadê essa visão, essa outra, né? Que o 3D tá ali, né? A gente pode navegar aquele crânio da forma que a gente quiser, cortar, dividir, desenhar, né? Então, ver N possibilidades, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido. Fui desenvolvendo a partir, né, dessa conexão, né, com o software, que foi essa influência que eu tive. Pô, que bacana. E como que você vê também a gente vê aqui parte laboratorial, não sei se com você, com o paciente também é assim, mas um certo preconceito dos dentistas de começar a planejar pelo digital mesmo, porque fala, pô, mas eu não vou ter a sensação do osso com a guia, não vou conseguir, às vezes, sei lá, saber lidar de tal maneira que eu gostaria, que eu já estou acostumado na convencional. Como que você viu também para passar por essa dificuldade que eu acredito que você deva ter também nas suas palestras ou os seus pacientes e suas aulas? Como que você tem de dica aí para nós em relação a isso? Realmente, quebrar paradigmas na odontologia ela é sempre difícil, né? É sempre desafiadora. E a tecnologia não foi diferente, né? A gente fala muito das câmeras digitais, né? Né? Pensar que a tecnologia da câmera digital ela não foi em 2000, no Cybershot, né? Tipo, era aquelas primeiras câmerazinhas lá que tinha
aquele zoom era 8 megapixels e era top, né? Top, com um zoom ótico de 4 vezes, maravilhoso, né? E que durou muito pouco tempo, só que a tecnologia não nasceu ali. A tecnologia já tinha 20 anos, né? Qualquer tecnologia, até ela ser usada em grande escala, ela tem uma curva muito longa de implementação, né? Você tem os early access, né? O pessoal que gosta de comprar coisa já logo no início, lançou, que é quem gosta de bater cabeça, né? Comprou, vai lá, bate cabeça, fica lá sozinho, monta, desmonta, abre, fecha, não é? E aí tem quem gosta já começar um pouco mais pra frente, já quando já passou a primeira leva do pessoal batendo cabeça, já tem o negócio meio trilhado, e aí tem a maioria, né? Que aí é realmente o topo da curva. A gente ainda tá acho que ainda muito no início, né? É que quando a gente pensa dentro do nosso círculo, talvez de convivência e tal, já muita gente trabalha com digital. Mas a gente está falando de um círculo muito pequeno da odontologia. E aí a gente vai navegar pelo Brasil afora, isso é quase zero, né? Entre aspas, né? Tem pouquíssimos, uma porcentagem muito baixa, né, de gente trabalhando com digital, e talvez com digital, e talvez quebrar o paradigma que trabalhar com digital não quer dizer que você precisa ter o aparelho, ter o aparato, né? Essa acho que é a parte mais difícil, né? Entender, não preciso comprar um scanner para começar a fazer fluxo digital, não preciso ter a impressora. A gente, felizmente, ainda mais agora que está cada vez mais fácil, tem terceirizações, tem tantas empresas, né? Como você executa, né? Como a gente faz da parte de planejamento. Então, a radiologia executa, vai lá, faz, e tem as radiologias que podem obter as imagens, os exames, e esses exames já recebem direto para quem vai fazer o planning center, para o laboratório. Né, por exemplo, que pode fazer o DAICOM mais o escaneamento no mesmo local. Né? Exato, e foi assim que pelo menos foi a forma como eu tive o acesso ao digital. Foi pela radiologia, tomografia e escaneamento intraoral. Hoje a maioria das radiologias tem tomógrafo e tem o scanner. Para eles vale a pena. É muito. Vamos pensar num fluxo analógico dentro de uma radiologia em que para fazer um modelo ortodôntico ele tinha que moldar, vazar, ter uma sala de gesso, recortador de gesso, tinha que ter alguém especializado naquilo. Hoje escaneia intraoral e aí bota na impressora, né? Vai no software, desenha, impressora. Já é muito mais limpo o processo, né? Muito mais rápido, depende menos do erro humano, né? Então, quando a gente pensa na parte de aquisição de imagens, você não precisa ter um scanner, não precisa ter o tomógrafo, você precisa... O celular, a gente ensina no curso a tirar fotos protocoladas. O importante não é o aparelho, mas é como a foto é tirada, como é a posição de cabeça, quais são a sequência fotográfica. Pode ser com o celular. O nosso celular hoje faz um serviço muito bom, né? Então, quando a gente pensa nessa etapa de transição entre a odontologia analógica e digital, a gente vai encontrar muitos muros, né? Por conta eu já faço isso muito bem, né? Eu estou há 15, 20, 30 anos executando isso muito bem. Por que eu vou fazer uma outra coisa, né? Vou ter que aprender do zero. E o digital, a gente tem que ter a consciência também que quando eu saio do analógico e vou para o digital, a gente não pode ter impressão que eu vou para o digital tendo o mesmo domínio de ferramenta do que eu tinha feito a minha última coisa no analógico, né? Então eu fiz a minha última moldagem. Meu primeiro escaneamento é quase como a minha primeira moldagem, não como a minha última, não é? Eu vou fazer minha cirurgia guiada, a mesma coisa. Cirurgia guiada, o implantodontismo muitas vezes fala, eu faço um implante há 15, 20 anos. Por que eu preciso fazer um credenciamento? Por que alguém precisa me ensinar a mexer numa guia? É uma outra técnica. Muitas vezes a gente imagina colocar a guia e fazer perfuração, algo muito simples. Não é tão simples, né? Eu tenho muitas variáveis naquela técnica. Muitas vezes ela nem é mais rápida do que a analógica. Às vezes ela é até um pouco mais demorada. Mas o grande ganho de eu fazer técnicas guiadas ou usar ferramentas digitais é que eu posso finalizar o meu caso. A hora que eu termino o caso, eu falo, era como eu deveria ter sido feito. Não dava para ser melhor que isso, porque eu fui preciso naquela execução. Então,
até entender que a gente pode utilizar essas ferramentas para dar um novo nível, né? O nível que eu tô hoje é o melhor que tem. A hora que eu começo a enxergar o novo nível, que eu começo a ter, falar, opa, tem coisa muito melhor que eu posso fazer. Mas isso é quebrar um paradigma muito difícil. O dentista, a gente é muitas vezes muito solitário dentro do consultório, né? É uma profissão meio solitária. Ali a informação, ela vem muito da rede social, ou da internet, ou da TV, e não é tão aprofundada, né? Muitas vezes a gente compra um produto achando que ele vai ser super simples e não é. Né? Um scanner intraoral é um exemplo disso, plug plug and play. A impressora 3D, né? A gente acha também que é assim, não é, nada, tudo tem uma curva muito longa. Então, nos cursos, hoje a gente tem muitos alunos recém-formados, né? Nas especializações. E para que eles aprendam a mexer nessas ferramentas, eles têm que começar lá atrás. Porque a odontologia não mudou, continua a mesma odontologia, os mesmos pilares, tudo aquilo que que já está muito bem definido na odontologia, digital ou analógica é a mesma coisa. A diferença é só a ferramenta que eu estou usando, né? Ao invés de eu usar uma moldagem, eu estou usando um scanner, né? Ao invés de eu trabalhar com uma guia analógica prensada num acetato, por exemplo, eu estou trabalhando com uma impressão 3D, uma guia digital, mas os pilares são os mesmos. A posição do implante no analógico digital é aquela, é o ideal, né? Tem aquela. Os pilares da oclusão continuam as mesmas. A diferença é só como a gente consegue ter acesso, a gente consegue ir mais a fundo nesses princípios. Isso nos dá mais informação também. É bacana, né? Porque a gente tem essa dificuldade de quebrar esse paradigma e mostrar para as pessoas que é acessível, que dá para fazer, que tem as dificuldades, né? E a curva de aprendizado, mas que é possível a evolução, é o que deveria acontecer. E foi nesse princípio que surgiu a Dora Approach. Como que surgiu esse seu negócio de Planning Center? Se você puder falar um pouquinho dele também, acho que é legal. Legal. Da parte do Dora foi... também tem sido um pouco de quebra de paradigmas, né? A gente, na verdade, durante o mestrado de prótese, a gente tinha discussões bastante aprofundadas ali da parte de oclusão, a parte de articulação temporomandibular, musculatura, equilíbrio oclusal, a relação da articulação com a oclusão, com a parte dentária. E os quatro sócios, digamos assim, né, os fundadores, hoje a gente tem 5 sócios, mas os 4 fundadores, nós viemos desse curso, né, de mestrado. E durante o curso de mestrado a gente olhava aqueles estudos e olhava aquele padrão ouro do que a gente enxerga nos artigos, e no momento que ia para a execução, né, do trabalho, um trabalho reabilitador complexo, muitas informações acabavam não sendo aplicadas, né? Então a gente falou, puxa, isso aqui era importante a gente ter no momento que eu vou fazer um enceramento de uma reabilitação. A guia dentária tinha que se comunicar com a anatomia da articulação, por exemplo, né? A inclinação da fossa articular, ela tem uma relação direta com a relação do ângulo da guia incisiva. Nos artigos isso não é novo, tá falando aí de 80 anos se falando disso, entendeu? Não é nada novo. Os artigos já estavam bem estabelecidos, várias relações que na hora que a gente ia para a prática, falava, putz, não dava. O articulador semiajustável, por exemplo, é uma ferramenta extremamente importante para a odontologia, mas ela também tem suas limitações. Então, no momento que a gente começou a discutir de uma forma aprofundada a parte de fisiologia, oclusão, a relação posicionamento de cabeça, oclusão com coluna, a gente vai mexendo nessa área e fala, poxa, por que não usar realmente o que a literatura ela se propôs, né? Ele propôs de forma prática, aplicar de forma direta. Então, o que acabou juntando? A minha expertise um pouco nessa parte na tomografia, que já trabalhava com tomo, com os DICOMs há muitos anos, juntou com esse conhecimento de oclusão, com os outros sócios também que já tinha também expertise na parte de oclusão, a gente juntou e falou, pô, vamos ver se a gente consegue mexer em alguma coisa diferente? E daí saiu
o entendimento de, pô, se eu tenho o crânio do indivíduo que eu estou tratando dentro do meu computador de forma integral, eu tenho todas as informações que eu preciso para fazer um planejamento, né? Num primeiro momento de forma estática. Né? Então, depois a gente foi desenvolvendo o entendimento, falar, legal, uma coisa que vai ser importante é a gente entender a dinâmica do indivíduo. Qual que é o movimento de protrusiva, qual que é o ângulo de Bennett individualizado desse cara, qual que seria a guia condilar ideal para ele, né? Ao invés de a gente ficar trabalhando nos 30 graus do ângulo condilar e 15 de Bennett no articulador, por que não realmente pegar daquele indivíduo, né? O que aquele indivíduo precisa? E essa informação a gente começou a coletar a partir das tomografias, montando o paciente virtual estático em primeiro momento, então fazendo alinhamento de DAI com escaneamento intraoral, fotografias, escaneamentos faciais, montar aquele crânio, né, de forma integral ali. E aí no segundo momento a gente começou a capturar a dinâmica. Então a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta, hoje a gente desenvolve software também, que é um software que a gente pega escaneamentos protrusiva, lateralidade, bite scans, né? Registros de mordidas nas dinâmicas do paciente, e a gente joga no nosso software em cima daquele paciente que num primeiro momento era estático, e a gente pega aquelas informações e transforma em dinâmica. Então é como se a gente estivesse realmente movimentando a mandíbula do paciente com a própria movimentação personalizada. Em cima disso, a gente conseguiu pegar, confrontar, digamos assim, né? Unir a parte do enceramento de um laboratório, de um cadista. A gente recebe esse enceramento, a gente consegue aplicar ele no nosso software e avaliar exatamente o que provavelmente iria acontecer na boca na entrega daquelas peças. Afinal, quando a gente faz o enceramento, normalmente a gente vai usar as médias de 30-15, um articulador semi-ajustável, e ali muitas vezes não se diagnostica todas as interferências, toda a dinâmica que aquele indivíduo vai executar na boca. Então a gente coloca nesse paciente virtual que a gente monta, e a gente consegue fazer o refinamento desses ajustes que provavelmente vai reduzir muito o tempo de cadeira do dentista. Então isso é muito legal. E a gente tem executando isso em torno de 3 anos de forma sistemática, com clientes, casos nossos e casos de clientes também, e a gente começou a receber muito feedback e falar, cara, já não precisei fazer nenhum ajuste numa reabilitação superior e inferior com aumento de DVO, com reposicionamento mandibular. Você fala, opa, estamos com alguma coisa diferente. O objetivo não é esse, o objetivo não é ter 0 ajuste. Mas qualquer redução de ajuste que tem em boca já é um ganho de cadeira muito grande. Porque a hora que a gente recebe do laboratório uma reabilitação e vai cimentar em boca, ali começa uma jornada muito desafiadora. Aí vai carbono, e broca, e desgasta. Chega uma hora que o cérebro está tão confuso ali, a gente ajusta tal de um lado, do outro. Será que era para eu ter tirado aqui, era para ter acrescentado do outro lado? São tomadas de decisões que dentro da boca é muito desafiador fazer com um paciente na cadeira. É diferente de eu estar na frente do computador com o paciente movimentando e conseguir pensar, falar, puxa, não, aqui vamos acrescentar guia canina ao invés de eu desgastar a vertente triturante do dente X que está com interferência, por exemplo. Né? Tem o que eu costumo falar pro pessoal é que a resolução para muitos problemas, né? Você dá um tempinho, vai tomar um café, tomar uma água, você volta, aquele caso é outro, né, cara? Você olha de novo, resolveu. Não dá pra você fazer isso quando você tá fazendo atendimento. Às vezes o que a gente faz é, paciente, vai pra casa, volta amanhã. A gente fala assim, putz, volta amanhã porque precisa organizar um pouco as ideias, né, pra voltar. Porque às vezes a gente pode ficar de 1 a 3 horas ajustando uma reabilitação dessa em boca. Não é algo trivial. Então, e sistematicamente a gente tem encontrado e feedbacks de colegas que já estão trabalhando há bastante tempo e validando também nosso processo, que é uma outra coisa. Nós somos uma ferramenta extremamente dinâmica. A gente recebe feedback dos dentistas, daquele caso específico, fala, putz, aqui poderia ter utilizado uma outra referência, porque a gente está com crânio. Tem um dentista que vai usar a esfera de Monson como referência, o outro vai usar uma referência XYZ. Como a gente está com o crânio ali, a gente consegue personalizar inclusive essa avaliação, né, dentro da filosofia de trabalho.
Então, num primeiro momento, a gente imaginou que a gente estava desenvolvendo, digamos, uma filosofia de trabalho, uma abordagem em reabilitação oral. E depois não, a gente entendeu que a gente está desenvolvendo uma ferramenta para qualquer filosofia. Isso foi muito legal, porque aí teve colegas com a filosofia X, que a gente conseguiu implementar, personalizar para aquele sistema, filosofia Y, Z, várias filosofias diferentes, e conseguir de uma forma sistemática. Falar, o que a gente está fazendo é pegando as filosofias, colocando no crânio do paciente e te entregando o que você quer, né? De uma forma mais ajustada. Então, o Dora começou um pouco nesse sentido. A gente... um certo desconforto, né, digamos assim, entre a literatura, entre o que a gente aprende... Entre a dor pessoal. A dor pessoal, exato, cara. E tá lá falando, não é possível, como é que eu tiro o arco facial, tento fazer a melhor técnica possível, monto um articulador da melhor forma possível, uso o melhor gesto, registro de oclusão da melhor forma, quando chega na hora de entregar, tem que ajustar tudo isso. Será que é só comigo? Né? E aí, no mestrado, foi talvez um momento em que falou, pô, não era só comigo. Né? É uma dor muito grande da odontologia, isso. E aí a gente foi procurando as saídas até que hoje a gente chegou em um dos caminhos. Né? E esse caminho está sendo trilhado, desenvolvido. Né? A gente tem, como falei, desenvolvido software para facilitar a nossa etapa, né, acelerar um pouco mais os processos. Então é uma ferramenta viva ainda, né? A gente está desenvolvendo, a gente está entendendo, né, como que o fluxo pode funcionar em várias situações diferentes e feedbacks muito bons com grandes nomes de reabilitação oral colocando à prova e falando, pô, é diferente, entendeu? Isso aqui é um divisor de águas, isso nos dá um fôlego, né? Falar, putz, vamos em frente, esse é o caminho mesmo. E se fosse para você explicar para um leigo assim, qual que você poderia falar que é as vantagens para ele de fazer esse planejamento com vocês, tirando essa que a gente já comentou, né? De ter mais previsibilidade, aquela coisa de ter um ajuste melhor. Qual mais você acha que é as possibilidades e também os benefícios para a pessoa que foi realizar assim, esse planejamento? Bom, se a gente pensar que todos nós somos seres vivos, individuais, únicos nesse planeta, né? Não tem um outro igual a mim, nenhum outro igual a você, e nunca existiu um igual, né? E por que a odontologia, né, ela precisa executar um tratamento de forma muito semelhante, né, com as mesmas ferramentas, com os mesmos parâmetros que eu faria para você fazer em mim, né? Então, a odontologia, de uma forma, pensando, né, nessa questão de reabilitação, de grandes reabilitações, muitas vezes é como se a gente estivesse usando um PMG, né? Então eu estou usando um tamanho P, M ou G, sendo que somos bilhões de indivíduos, né, totalmente diferentes um do outro. Por que não individualizar? Por que não fazer exatamente o que é feito para você? Aquilo que se encaixa no seu padrão, no seu corpo, na sua idade, né? Na sua anatomia. Isso com certeza vai ser algo que vai te gerar benefícios ou pelo menos vai diminuir riscos. Se eu faço um P para você, pode ser que num primeiro momento pareça bom, mas talvez no seu caso teria que ser um M. E a odontologia, ela muitas vezes descobre isso com a posteriori, né? Com algumas dores depois, ou o paciente tendo problema, ou tendo sinais, começa a quebrar uma peça, começa a entender, ver que há um desequilíbrio naquele sistema todo. Então eu diria que é isso, é uma individualização, né? É algo que ele é feito exatamente para você, que se encaixa no seu... Nada que a gente vai executar a gente pegou de um outro indivíduo e aplicou uma fórmula. Na verdade, a gente faz a fórmula apenas para cada indivíduo. Então, talvez o benefício seja esse, né? Por que não individualizar, né? Se a gente consegue, ao invés de usar parâmetros padrões, né? Um PMG, né? Para todos os indivíduos. Essa é a verdadeira personalização, né? Conseguir literalmente personalizar tudo. E para você executar isso, qual que é os arquivos que você precisa, ou informações, ou sei lá, por exemplo, preciso do STL e o DAIC eu já consigo fazer tudo. O que você precisa para poder realizar esse trabalho? Hoje nosso protocolo é um protocolo de exames, né? É um protocolo bastante rígido, digamos assim, tanto que todos os exames que a gente recebe, a gente passa por triagem.
Então, um é um DICOM, então uma tomografia de FOV amplo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma tomografia que vai pegar praticamente quase todo o crânio. A gente precisa de uma tomografia que pegue a articulação, se pegar cervical, melhor ainda, teto de órbita, porque a gente vai usar referências craniométricas aqui por exemplo, a curva de Monson, a gente individualiza. Então a gente vai fazer uma placa de Monson, né, que a gente usa muitas vezes para montar, né, uma PT, que tem aquela plaquinha, né? A gente individualiza ela pelo crânio. Então lá Monson ele fala que o ponto central da esfera, da curvatura, né, de Spey e Wilson, ele estaria próximo aqui à glabela e à crista Galli. Então a gente pega essa informação, traça essa curvatura. Então precisa de uma tomografia computadorizada, fotografias, então a gente tem um protocolo fotográfico, escaneamento intraoral. Essas são as 3 fundamentais. Se for possível escaneamento extraoral, melhor ainda. Mas como o escaneamento extraoral é uma ferramenta ainda não tão acessível, né, a gente usa as ferramentas que a gente tem facilitadas. Então esse é o protocolo de exames do DORA, ele tem algumas características, a tomografia ela é em oclusão, então a gente vai avaliar a articulação desse indivíduo no momento que ele está hoje, entender um pouco do posicionamento, se está anteriorizado, se não está, se tem alguma alteração, né, de forma nessa articulação ou na fossa, entender um pouco espaços articulares, então a gente tenta visualizar isso, então o paciente tem que estar em oclusão na toma. Com essa informação, a gente vai trazer as referências daquela articulação para os dentes e a gente encaminha isso para um cadista. Então, nós não fazemos hoje o serviço de CAD. Então, a gente pega todas as referências, transforma isso em arquivos STLs e entrega para quem faz o CAD, o cadista, o laboratório, para que ele monte aquela reabilitação, aquele enceramento diagnóstico em cima dessas referências individualizadas. Então, os exames são exames simples. A fotografia dentro do padrão de posicionamento de cabeça, tem a sequência certinha, pode ser feito num celular, né? Claro, na câmera é melhor, com certeza, vai ter mais qualidade e tal, mas o celular já executa muito bem. E o resto a gente tem radiologias credenciadas que já executam o protocolo completo, né? Dentista não quer tirar nada, não tem scanner, não tem câmera. Beleza, temos radiologias que já estão credenciadas e eles executam lá o protocolo todo, né? Então, é basicamente esses 3, né? Essas 3 informações que a gente usa para fazer o início do diagnóstico. A segunda etapa, que aí vem realmente com a dinâmica do indivíduo, aí a gente precisa que tenha sido feito registros intraorais, pode ser na nova DVO, na nova relação maxilomandibular, pode ser na MRH do paciente, dependendo de cada caso, registros de protrusiva e lateralidade direita e esquerda, e a posição final de trabalho, que seria aí uma relação cêntrica ou, né, a nova DVO desse indivíduo, a nova relação maxilomandibular. Com todas essas informações, a gente consegue montar todas essa individualização, essa personalização fisiológica do tratamento. Pô, que bacana. E até para já adiantar, pessoal, você conseguir montar todo esse paciente virtual, demora muito tempo, é fácil? Quanto tempo vocês entregam isso para as pessoas? Porque às vezes também eu vejo que o pessoal fala, pô, mas tudo isso de informação, tudo isso de trabalho, o cara vai me demorar não sei quanto tempo para entregar. Aí você já pode até ter a oportunidade aí de quebrar esse paradigma. Legal. A gente costuma pedir em torno de 7 dias de trabalho. Porém, assim que a gente recebe os exames, a gente passa pela triagem, foi aprovado a triagem, geralmente de um dia para o outro a gente já tá com os exames na mão. Para executar tudo, em menos de 2 dias, se a gente não tiver uma fila de trabalhos, conseguir fazer isso de forma dinâmica, em menos de 4 dias a gente consegue dar devolutiva. Mas a gente coloca ali um prazo de 7 dias úteis na média, mas isso dificilmente chega, né? Por quê? O que a gente tem começado a entender? Não adianta a gente pegar e esperar demorar o prazo máximo. Se a gente espera o prazo máximo, porque o que a gente executa, muitas vezes é o que o dentista vai usar para vender o tratamento, muitas vezes ele vai pegar aquelas informações todas e vai mostrar para o paciente, falar, é por isso que a gente vai precisar seguir esse caminho, para muitas vezes vender o tratamento reabilitador complexo, ou para o caso que já foi vendido, o paciente já sabe que vai executar, a gente vai encaminhar isso para o cadista.
Então tem o tempo do cadista para ele fazer o CAD, esse CAD volta para nós para a gente fazer a checagem final, então tem uma ida e vinda de arquivos STLs, a gente checa, isso é rápido, a gente bota no nosso projeto, vê se o enceramento está todo dentro dessa individualização e aí devolve para o laboratório para ele imprimir o modelo, para fazer provisórios, né, por exemplo. Então a gente fala aí que o processo em si, sentado no computador nosso, é relativamente demorado, né? A gente vai demorar algumas horas ali, principalmente dependendo dos casos. Tem casos ali que são mais complexos, que a gente precisa pensar um pouco mais, porque é a parte mais realmente mental do trabalho. Mas a gente tem esse prazo mais ou menos de devolutiva que procura estabelecer o mais rápido possível, né? Mas dentro desses 7 dias úteis a gente sempre procura devolver o quanto antes, porque a gente sabe que de nós ainda tem uma outra etapa, voltar para nós e aí ir para o dentista, ser liberado. Entendi. E além disso daí, você acha que o que mais que o pessoal teria de, por exemplo, uma dificuldade, alguma coisa que você já poderia quebrar aqui para eles de antemão, que você costuma receber bastante? Ou algum paradigma, né? Já que a gente fala de quebras de paradigma. Quebras, né? Exames protocolados, isso é algo a se entender, né? Porque quando a gente fala de protocolo fotográfico, por exemplo, né? E também pensando um pouco mais, conversando com laboratórios, com os cadistas, e a gente percebe que a odontologia, os dentistas, eles não fornecem as informações que precisariam ser fornecidas para um laboratório fazer um enceramento diagnóstico de uma boca toda, por exemplo, né? Informação do rosto, informação da linha bipupilar, uma foto do rosto com um sorriso legal, que pega as informações para que quem for fazer o projeto precisa ter todas as informações, porque aí às vezes o dentista recebe e fala, puxa, o enceramento estava torto, mas calma, você entregou as informações que o laboratório precisava? Às vezes não mandei nenhuma foto. Fala, puxa, como é que você pede para encerar uma boca toda, mas não tendo essa informação? Então, entender que esses exames, eles são fundamentais para cada etapa subsequente do tratamento, talvez eles sejam um paradigma. Porque a foto, por exemplo, um protocolo de fotos, tem posição de cabeça específica. E tem porquê para isso. Tem uma sequência de boca, né? De movimentações de boca para ser feita e tem um porquê para cada etapa. Uma foto com um paciente com a cabeça levantada ou virada para o lado é totalmente diferente de uma cabeça bem posicionada, olhando para frente, plano de Frankfurt, tudo dentro de um padrão, né? O diagnóstico fica diferente. Então, muitas vezes a gente se depara com com talvez a falta do padrão de seguir à risca um protocolo. E tudo bem, às vezes a gente recebe e fala, putz, dá para seguir em frente, mas quando você voltar com o paciente, procura executar de novo só essa foto para a gente ter certeza, mas a gente vai executar daqui. A gente tenta ter uma flexibilidade, porque a gente sabe também que, chamar o paciente de novo, né, às vezes é uma viagem inviável. Pacientes moram em outra cidade, em outro estado e passa com aquele dentista ali porque ele é uma referência naquela região, às vezes não é viável. Então a gente tenta sempre procurar ser flexível, procuramos ser flexíveis dentro dessas limitações, mas os exames já começa por aí, a aquisição do exame, né? A gente falar de escaneamento intraoral, a gente sabe que existe uma técnica para escanear, né? Não é apenas colocar o scanner lá dentro e aleatoriamente ou de forma ali sem muita sequência executar. Aquilo vai ter distorção. Então, existe uma sequência ideal. A nosso protocolo de escaneamento a gente sempre pede pálato completo, né? Sempre escaneado, sempre poder escanear, porque a gente sabe que para o laboratório, muitas vezes para fazer um alinhamento, match do enceramento com o modelo de preparos, pálato, a gengiva é importante, às vezes é só ali que a gente consegue fazer o match das malhas. Então, realmente, o alinhamento desse protocolo de exames pode ser já um primeiro paradigma, né? E a gente tenta, sempre que possível, explicar, né, também por quê. Por que precisa disso? Por conta disso. Só que é um benefício que apenas o lado de cá tem, digamos assim, vai enxergar.
Quem está na cadeira, no motion, muitas vezes nem percebe que aquilo precisa ser executado. Né? Então é o padrão, assim como às vezes na moldagem lá eu vou fazer um modelo de gesso, pô, eu me habituo a usar lá né, para colocar o gesso, uma forma XYZ com aquele formato por conta dessa informação, o digital também tem. Né? E acaba também a gente comprando ferramentas achando que ele vai salvar, né? Escanear, só escaneamento resolve. Eu vou fazer um aparelho oclusal. Né? Só o escaneamento superior resolve. Não, eu preciso do antagonista, né? Eu preciso tem várias informações que parece que o digital vai salvar, resolve, mas não é. Né? Continua sendo a mesma odontologia, eu preciso das mesmas informações, é só a ferramenta que está mudando. Eu imagino que para você deva só chegar as buchas para você resolver. Esses são os casos que você recomenda o pessoal começar? Como que você recomenda para eles começarem assim? Porque isso também eu vejo que é um paradigma aí pro pessoal. Legal. Se a gente pensar quando eu falo do digital, de uma forma geral, cirurgia guiada, né? Ou fazer um planejamento cirúrgico. Qual que é um grande ponto da cirurgia guiada? Muitos colegas lembram da cirurgia guiada no caso mais bucha possível. É aquele caso que fala assim, eu acho que vai ser muito difícil eu fazer hands-free, né? Na mão mesmo. Então lembrei da guiada. Talvez essa não é a melhor situação para fazer cirurgia guiada, porque a cirurgia guiada também tem suas limitações, ela também tem sua margem de erro. Você fazer o primeiro caso, no caso mais difícil, eu não sei se é a melhor forma de se fazer. Assim como, eu fazer um caso de uma coroa escaneada, eu vou fazendo uma reabilitação, o ideal seria fazendo um unitário, uma coroa total, naquela situação que eu já tenho domínio. Se caso der errado no digital, eu me garanto no analógico, tá tudo certo. Né? Então na cirurgia guiada é a mesma coisa. O que acontece no caso do Dora é que hoje a gente está numa posição, digamos assim, de resolução de casos muito complexos. E casos muitas vezes de retratamento, casos que o paciente fez um tratamento, o colega entregou um tratamento, daqui 1-2 meses começou a dar bucha, começou a sentir dor e aí chega pra gente. Então hoje o Dora acabou, por enquanto, né, se situando um pouco nessas condições. Né, literalmente quando a casa caiu, né? Quando a gente tem casos muito complexos e que ali já muitas vezes acabou as ferramentas na clínica, né? Na cadeira ali, de entendimento da cadeira, e aí a gente tenta trazer mais informações para o dentista tomar decisões, que no final do dia é isso, a gente entrega informações e fala, essas são as informações desse indivíduo, né? O que a gente pode fazer com isso? E a gente sempre abre uma conversa aberta com o dentista. A gente tem essa situação, a gente pode seguir para essa, você pensa em alguma outra coisa, então sempre há uma conversa muito... A gente junta, né, os conhecimentos para que o principal beneficiado, que é o paciente, saia da melhor forma possível naquela situação. Então, quando eu penso em fluxo digital, de uma forma geral, é o caso mais simples. Esse deveria ser a primeira coisa a gente executar. O aparelho oclusal, né, que eu já estou habituado a fazer, posso ir lá fazer uma placa fresada, né? Vou fazer uma coroa, né, fresada ou impressa, uma inlay, alguma coisa. Faz os casos simples, né? O primeiro, o segundo, depois entender o fluxo, entender a dinâmica, porque até a conversa é diferente, né? O arquivo é diferente, a linguagem é diferente. Eu já não falo mais de moldagem, arquivo STL, arquivo objeto, PLY, DICOM. Então, a gente precisa estar habituado com o básico para conseguir dar os avanços para o mais avançado, né? Para os casos mais desafiadores. Então, eu pensaria um pouco nisso. Se eu pudesse dar uma dica para quem vai começar com digital, comece com um caso simples. Por mais que vocês falem, mas o caso simples eu já faço. Né? Mas você precisa passar pelo caso simples para chegar nos complexos. Então eu penso um pouco nessa forma, né, de dinâmica dentro da odontologia. Né? Eu, Rafael, faço até uma analogia ao pessoal que é quando você vai começar a andar de bicicleta,
Você não pega uma moto, sei lá, uma Ducati e sai acelerando aí na Jardim Europa. Você começa com uma rodinha, depois você tira uma, tira outra, vai indo devagar, aí depois você compra uma Speed, uma mountain bike, aí vai subindo de nível. Não é tipo já começar a querer sair correndo, acelerando por aí. A chance de você cair numa dessa, dar uma aceleradinha a mais e dar uma câmera, capotar é muito alta, né? É verdade. Eu também faço essa analogia pro pessoal para tentar começar assim. Outra coisa que eu defendo bastante é porque assim, às vezes, conforme você mesmo falou, né, as pessoas acham que o digital vai solucionar todos os problemas. Então, comprei um scanner, nunca mais eu vou ter problema nenhum. Eu fiz cirurgia guiada, nunca mais vou ter intercorrência. Cara, não é assim. E também eu gosto de falar para as pessoas, tipo, você tem a responsabilidade de saber resolver caso tenha uma intercorrência. Então, tô fazendo uma guiada, deu alguma coisa errada, não sei alguma coisa do planejado, você consegue tirar o guia e resolver. Agora, se você não tiver essa experiência, como que você vai fazer para resolver aquilo? Lá na hora não tem como você abrir o computador ou resolver no físico, né? Aquilo que foi... Afinal, assim, a resolução ela tem que acontecer. Se a ferramenta que você está habituado, você tem apenas o plano A daquele tratamento, você não tem um plano B, já começa ruim, né? Porque a chance de você precisar de um plano B na odontologia acontece muito, rotineiramente. Todo dia você tem que ter um plano B na mão, né? Então, você está recebeu um provisório do laboratório, o provisório a gente está fazendo um ajuste, o provisório sai voando, entra num buraco de minhoca e a gente não encontra nunca mais, né? E aí, um central, cara, tem que ir lá e desenrolar, né? Um dentstock, alguma coisa tem que... Então, realmente, não substitui a habilidade, não substitui o desenvolvimento manual, né, do profissional. Com certeza a gente tem mais acesso a informações, então eu vou enxergar muito mais. Para quem já está num nível de odontologia um pouco mais avançado, digamos assim, ou já está mais habituado com as ferramentas analógicas, a hora que vai para o digital e passa daquela fase da dor, que é a fase do, cara, eu queria jogar na parede isso aqui, sabe? A hora que passa essa fase, que é uma fase natural, todo mundo passa por ela, você começa a falar, caramba, eu consigo elevar meu nível de odontologia para um outro nível, porque uma coisa é eu ver um modelo aqui, né, e mesmo com uma lupa de 3 vezes ver um preparo, um término. Outra coisa é você pegar numa tela aqui, aumentar 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes e ver o detalhe do detalhe e falar, dá para eu melhorar, não tá tão legal. Não é à toa que muitos colegas acabam falando que quando começa a escanear, fala, cara, vê o como... exato. Nossa, parecia tão lisinho esse preparo. Cara, que o scanner é um professor, né? E é isso, a ferramenta digital ela nos permite aprofundar mais e mais a fundo nas informações. Um DICOM, trabalhar com um DICOM, ou seja, uma tomografia no software versus eu trabalhar num filme, eu tenho um outro acesso a informações, eu estou enxergando aquele caso de uma outra forma. É como se eu estivesse operando o paciente ali. Porque eu estou posicionando implante, vendo tridimensionalmente, vendo referências de um lado, do outro. Eu estou enxergando como vai acontecer na cirurgia. Então, ali eu gosto de falar um pouco para os alunos que é como a gente estivesse operando ali. Né? A gente já está fazendo uma cirurgia, então a hora que a gente vai para a boca, não é uma novidade completa. A gente já sabe que a hora que eu abrir o retalho eu vou encontrar essa informação, essa, de forma muito precisa. A gente faz medida na tomografia, a gente está falando de 0,01 a tomada, a precisão que a gente tem. Né? 0,01 milímetros. Né? Então a gente consegue acessar um outro nível. E principalmente com alinhamento de exames, então eu pego o DICOM e ainda junto mais um escaneamento intraoral naquele DICOM, monto aquelas camadas daquele indivíduo, eu começo a enxergar ainda mais, porque eu estou vendo a oclusão associada ao osso, ao tecido mole, à gengiva. Eu já começo a enxergar no planejamento, se eu vou precisar fazer uma reconstrução de gengiva, tecido mole, fazer um aumento de coroa, blá blá blá. Então a gente consegue juntar a multidisciplinaridade, digamos assim, várias disciplinas dentro de um planejamento. Então o ortodontista está ali, junto com o reabilitador oral, e a gente está trabalhando junto de uma forma muito comunicativa. E aí uma outra pergunta que eu gosto de fazer sempre pro pessoal, né, para mostrar que a gente também tem dificuldades
e coisas difíceis. Tem algum caso que você não conseguiu fazer, algum caso que não é recomendado, que você queria compartilhar com o pessoal? O pessoal vê também que não é mil maravilhas assim, sim, né? não é 100%, eu também gosto de falar da realidade. Eu sempre comento aqui nos vídeos que tem uma senhora que eu lembro até hoje, né? Até esse dia eu tava comentando com a minha companheira, que foi bem quando eu comecei a escanear. Na época, um scanner bem antigo, que estava começando ainda, engatinhando, e foi uma senhora que eu não consegui escanear, que ela tinha acho que 97 anos. Então ela era um protocolo superior e inferior, e o inferior, cara, não tinha rebordo nenhum, tava uma piscina ali. Ela ainda salivava pra caramba, não conseguia escanear. E esse caso eu lembro até hoje. Até comentei com a minha companheira esses tempos atrás que eu fui escanear um novo caso, aí já com mais experiência, com uma certa bagagem. Claro que nem todo ser humano é igual, mas muito semelhante, cara. Eu até falei pra ela que a gente precisava sair pra comemorar que eu consegui escanear aquele caso que eu não tinha conseguido há, sei lá, acho que 7 anos atrás. É a curva, né, é aquela etapa que você fala, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu deveria ter moldado, já tinha terminado, né? Tinha sido muito mais rápido. Por que eu tô fazendo isso? Bom, a ferramenta evolui também, né? Tem isso, as atualizações dos softwares dos scanners transformam o scanner em outra ferramenta. Às vezes tem atualizações que você fala, cara, mudou totalmente. E era até o mesmo scanner, só era o mesmo software. Exato, né? Uma atualização já mudou completamente a dinâmica daquele scanner, a capacidade dele. Desdentados totais é um grande desafio, né? Na implantodontia, na reabilitação oral digital. A gente tenta procurar caminhos, né, para lidar com tecido mole, né, realmente flutuante, movimentação, saliva. Eu acredito que ainda hoje o rebordo, né, o desdentado total, ele ainda é um desafio. Cada vez a gente consegue encontrar outras saídas. A gente tem técnicas tomográficas que a gente consegue fazer tomografias das próteses e aí digitaliza essa prótese, consegue ter a prótese na íntegra, por exemplo, para usar um STL, inserar em cima, né? Mas eu acho que os desdentados totais são desafiadores, né? De uma forma geral. Ela foge do fluxo convencional. Ainda precisamos, quando tem um desdentado total, parar um pouco, pensar naquela coisa óbvia, né? Do tipo, beleza, vou fazer uma coroa, né? Afastar o fio, fazer um bom preparo, afastar o fio, afastar a gengiva, fio retrator, duplo fio, tira o segundo fio e escaneia. Beleza, aquilo lá dificilmente vai mudar muito. Agora, o desdentado total, o paciente tem prótese. A prótese que ele tem tá bem ajustada, bem adaptada, eu preciso fazer uma nova prótese. Para operar, para fazer implante, por exemplo, cirurgia guiada em desdentado total, é diferente do dentado que eu vou lá e já peço a tomografia para o paciente. Não, eu preciso preparar a prótese, fazer marcadores na prótese, guta, resina, blá, 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 ver se está bem adaptada. Ela tem que ser uma prótese relativamente boa para fazer a tomografia. Então, muitas vezes chega para mim um colega pedindo, planeja para mim essa prótese, um protocolo guiado, por exemplo. Putz, mas não executou a dupla tomografia, que é a técnica que a gente precisa. E agora? O paciente vai voltar lá? Como que vai ser essa dinâmica? Aí você fala, putz, não, eu vou operar analógico mesmo, porque acabei comendo bola, né? Alguma coisa desse sentido. Então, o desdentado total, acho que sim, é desafiador. A gente, principalmente escaneamento de prótese sobre implante, de protocolo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem técnicas para você conseguir melhorar um pouco, mas ainda assim a gente tem que tomar muito cuidado com distorção, né? Principalmente inferior, né? Rebordo inferior é muito desafiador. Então acho que de bate-pronto, assim, os desdentados, até pro DORA, né? Quando a gente pensa no fluxo de desdentado total, pro DORA é diferente. Para quem, mesmo que seja protocolo duplo, o paciente já tem protocolo, vai fazer um protocolo duplo, não é o mesmo fluxo, porque o alinhamento de exames, eu tenho escambória na boca toda, a gengiva, o crânio, por exemplo, a tomografia, talvez não vá aparecer a prótese, então muda também, sabe? Então acho que desdentado total hoje é um desafio de uma forma geral, né? Cada vez mais as ferramentas estão melhorando, cada vez temos mais ideias, novas ideias, né? E o muito legal do digital é isso, muita gente pensando nas mesmas coisas e muitas soluções geniais saindo juntos. Então eu vejo um colega, sei lá do outro lado do mundo fazendo uma coisa, um outro colega ao mesmo tempo pensando na mesma ideia, sem ter visto, né? E convergindo na mesma solução.
Então, o fluxo digital permite isso, né? Uma comunicação, um desenvolvimento, né? Legal entre pares, né? Entre colegas. Falando até nessa parte de convergência de ideia, Greg, eu vi no seu Instagram que você vai estar presente no INA e a Dora também. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é um espaço muito legal, né? Pra gente convergir ideias, conversar e ter novas resoluções ou até entender resoluções diferentes. Se quiser falar um pouquinho disso, acho que era legal aí. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Dora, quiser ter esse primeiro contato, muitas vezes, a gente vai estar na grade principal. Ainda não está com a data definida, mas eu e o Adriano Gudianian, a gente vai estar na grade e a gente vai estar num formato interessante, que vai ser um formato, não é bem uma palestra, não vai ser uma aula. Na verdade, vai ser meio que uma mesa redonda. A gente vai estar em torno de 60 vagas ali, discutindo, conversando. Na verdade, a gente vai fazer uma pequena apresentação rápida e abrir a conversa. Então, trazer colegas ali que tenham dúvidas, queiram saber um pouco mais, né? Muitas vezes, né, algumas questões, questionar. E isso é uma coisa que a gente gosta de frisar. Não somos donos da verdade, estamos longe de ter a verdade absoluta e gostamos de ouvir pessoas que pensam diferente. Porque a gente já entendeu que o que a gente tem ali é muito rico. E talvez o que a gente está mexendo ainda é uma ponta de tudo que dá para ser realizado. E nessas conversas de conceitos diferentes, a gente consegue também sair da caixa ali, daquela caixa que a gente está desenvolvendo, para novas ferramentas. Então fica o convite para quem tiver interesse. Vai sair ainda as datas, né, da grade, mas a gente vai ter no IN, em alguns, estaremos também em alguns estandes, além da grade principal. Então vai ser o maior prazer em recebê-los para bater esse papo. Pô, é bacana e até parabéns também pela iniciativa de falar e pôr a cara a tapa, né? Que a gente sabe que tem muita gente às vezes que se diz o dono da verdade e não coloca as ideias dele para discutir. Quando a gente vê pessoas assim que colocam a cara a tapa, né, falam no YouTube ou vão dar palestra e se abrem para ouvir novas possibilidades, também é um diferencial muito grande, tanto seu quanto da sua empresa. Parabéns aí por essa iniciativa. E eu vou deixar também aqui embaixo o seu Instagram, tá na descrição, mas fala aí pessoal aí agora o seu Instagram, o Instagram da Dora também, se você quiser deixar. Legal. Meu Instagram é greg.sagara, o Dora é dora.approach. Tá? Essas são as nossas mídias. Temos o site também, que é o doraapproach.com. Então lá também tem algumas informações e totalmente aberto ali, né? O canal no YouTube é greg.sagara, aberto a sempre colegas que mandam mensagem, tendo responder todos ali, os comentários, responder todos os inbox, né? Para que essa odontologia ela seja viva, né? O fluxo digital, as ferramentas digitais permitiu a gente dar um rebuliço na odontologia, né? Sair daquele conforto, né, que a gente tinha. Isso não só para o dentista, né? Para o técnico, para o radiologista, todo o universo, todo o ecossistema da odontologia teve que se mexer. E isso só faz bem, né, para a gente. Então, um prazer, Rafa. Obrigado, viu, pelo convite. Só antes da gente terminar, eu tenho um presente aqui para tirar, para você lembrar de mim aí, ó. Quando você for tomar seu café, viu? Casa Nova. Muito obrigado. Obrigado a você, viu, Greg, por ter aceito o convite. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também suas redes sociais, o Instagram, o site da Dora. Inclusive tem mó bonitinho o crânio girando lá. Já olhei o site algumas vezes. Parabéns aí também, viu, Greg? Muito obrigado, Rafa. Aí. Parabéns aí pela sua iniciativa também, viu? Com o podcast, com o seu trabalho todo. É um prazer, viu, ter participado desse momento. Pô, obrigado. A honra é minha. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, pessoal.